Bom dia, vamos iniciar nossa segunda aula de cálculo vetorial. Nessa segunda aula, o tema vai ser vetores em R2 e em R3. Como subtemas teremos caracterização de vetores em R2 e em R3, módulos de vetores em R2 e em R3, a definição aqui do vetor direção, decomposição de vetores e o conceito de vetores paralelos. Esses são nossos objetivos dessa aula. Vamos lá. Então, só para fazer um resgate da aula anterior, em R2 nós representamos qualquer vetor a partir de uma única coordenada, um único par ordenado x e y. Então, para representar qualquer vetor, lembrando que o vetor é a representação única de todos os segmentos orientados que têm o mesmo módulo, a mesma direção, o mesmo sentido. Então, para qualquer vetor, basta um único par ordenado, que vai ser a extremidade desse vetor, visto que todos eles terão a origem aqui na origem do plano cartesiano. Então, se eu tenho um vetor de coordenadas 2 e 6, a representação desse vetor no plano cartesiano vai ser dado por esse segmento orientado, onde a extremidade vai ser o ponto 2 e 6. Para encontrar esse ponto, basta que eu trace uma reta passando pelo valor de x igual a 2, uma reta paralela ao eixo y, traço uma reta paralela ao eixo x passando pelo 6, no ponto de encontro dessas duas retas eu tenho aqui a extremidade do vetor v. Aí eu consigo traçar com facilidade esse segmento orientado com origem na origem do plano cartesiano. Também falamos que é possível calcular as coordenadas do vetor a partir de dois pontos. Então, esses dois pontos eles vão gerar um segmento de reta orientado que vai ser representado por um vetor. Esse vetor terá o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido do segmento orientado AB. Então, se eu tenho aqui um ponto A de coordenadas menos 1 e 4, um ponto B de coordenadas 3 e menos 2, basta que eu faça a diferença B menos A, porque afinal de contas o sentido aqui é dado de A para B, então eu tenho que fazer extremidade menos origem. Então, temos aqui o ponto B, que é 3 e menos 2, o ponto A, que é menos 1 e 4. Na diferença dos dois, teremos 3 menos menos 1, cuidado com o sinal, menos com menos dá mais, então 3 mais 1, que dá 4, menos 2 menos 4, que dá menos 6. Então, o vetor AB ele vai ter coordenadas 4 e menos 6. Representá-lo basta, conforme dito anteriormente, traçar aqui uma paralela passando pelo 4, que é o valor de x, passando pelo menos 6, que é o valor de y. No ponto de encontro dessas duas paralelas, teremos a extremidade do vetor AB, que vai estar aqui no quarto quadrante de R2. Em R3, teremos a mesma situação, né? Então, tal como falamos em R2, né? R2 sendo a resultante aí do produto cartesiano de R por R, R3 é resultante do produto cartesiano de R por R por R. Então, para representar qualquer ponto no espaço R3, eu preciso ter os três valores aqui das coordenadas, o valor de x, o valor de y e o valor de z. Então, qualquer ponto A em R3 ele vai precisar ter esses três valores aqui, que estão sendo representados por A, B e C. No caso da representação de vetores em R3, obviamente que esse vetor precisará ter as três coordenadas. Então, o vetor V, representado aí por A, B e C, sendo A, B, C números reais, A vai ser o valor de x, B o valor de y, C o valor de z. Então, para representar isso no espaço R3, basta que eu faça o mesmo trabalho, né? Então, começando aqui com as paralelas, passando pelo A e pelo ponto B, situado nos eixos x e y. Depois, eu levanto aqui uma paralela ao eixo z, para poder encontrar aqui o valor de C, que vai completar aqui as coordenadas do vetor V. Então, o vetor V também vai ter origem na origem do espaço R3,
extremidade nesse ponto ABC determinado aqui. Distância entre dois pontos, a gente também já falou sobre isso e demonstramos essa formulazinha aqui a partir do Teorema de Pitágoras. Então, só para lembrar, se temos aqui dois pontos em R2, para calcular a distância entre esses dois pontos, basta aqui que a gente calcule a raiz quadrada da variação de x ao quadrado mais a variação de y ao quadrado. Então, aqui eu tenho um ΔX, aqui eu tenho um ΔY. No que eu faço ΔX ao quadrado e ΔY ao quadrado, a soma desses resultados, eu extraio a raiz quadrada, eu tenho a distância entre os dois pontos. No caso dos vetores, como os vetores têm a origem na origem do plano cartesiano, eu não vou precisar desse ponto de origem, né? Então, observa que isso se reduz à raiz quadrada das coordenadas do vetor, porque eu vou ter a extremidade em A e B, e a origem vai ser sempre 0, 0. Então, como A menos 0 dá sempre A, B menos 0 dá sempre B, basta que eu faça A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, para qualquer vetor em R2, o módulo vai ser dado pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. No caso de R3, a ideia é a mesma, a diferença é que eu tenho uma terceira variação aqui. Então, raiz quadrada de ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado mais ΔZ ao quadrado. Em se tratando de vetores em R3, a mesma ideia definida lá em R2 vai acontecer, como a origem do vetor é sempre a origem do espaço R3, então eu não vou precisar do segundo ponto. Então, basta que eu pegue as coordenadas do vetor, o A, B e C, eleve ao quadrado, some esses resultados e extraia a raiz quadrada. Então, o módulo do vetor V em R3 vai ser dado pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, sendo A, B, C as coordenadas do vetor V. Alguns exemplos aqui para ilustrar melhor. Então, eu quero calcular a distância entre os pontos A e B. Então, eu não estou calculando aqui módulos de vetor. A ideia é calcular a distância entre esses dois pontos. Então, ΔX ao quadrado, ΔY ao quadrado. Então, façamos aqui menos 4 menos 3 ao quadrado. 1 menos 2 ao quadrado. Menos 4 menos 3 dá menos 7, ao quadrado dá 49. 1 menos 2 dá menos 1, ao quadrado dá 1. 49 mais 1 dá 50. Então, isso aqui vai dar raiz quadrada de 50, unidades de comprimento. No exemplo 2, aí sim a gente quer calcular o módulo do vetor. Observa que eu só tenho as coordenadas do vetor. Perfeito? Então, o vetor V de coordenadas menos 3 e 1, o módulo vai ser o quê? Coordenada de x ao quadrado mais coordenada de y ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz. Então, menos 3 ao quadrado que dá 9, 1 ao quadrado que dá 1, 9 mais 1, 10. Raiz quadrada de 10 vai ser o módulo do vetor V. Então, raiz quadrada de 10, unidades de comprimento. Como aqui a gente não está definindo uma unidade específica, a gente usa aqui uma unidade genérica. Unidade de comprimento, que eu estou falando de distância. Módulo é um comprimento, é uma distância. Em R3, eu quero calcular a distância entre A e B em R3. Então, A com coordenadas 3, 1 e 0. O ponto B com coordenadas menos 1, 2 e 1. Então, variação de x ao quadrado, variação de y ao quadrado, variação de z ao quadrado, tudo isso dentro da raiz. Então, façamos aqui menos 1 menos 3, que dá menos 4, ao quadrado 16. 2 menos 1 dá 1, ao quadrado dá 1. 1 menos 0 também dá 1, ao quadrado dá 1. Então, a gente vai ter 16 mais 1, que dá 18. Então, a distância entre A e B, raiz quadrada de 18, unidades de comprimento. Aqui o que a gente fez foi apenas simplificar essa raiz. Então, se você lembrar que 18 pode ser decomposto por 9 vezes 2, e aí 9 é um quadrado perfeito e tem raiz. Então, 9 ele vai ter raiz que é 3, por isso que a raiz pode ser retirada, aí, o 3 pode ser retirado da raiz, né? Então, 18 é 9 vezes 2, 9 é um quadrado perfeito, que a raiz é 3, 2 não é um quadrado perfeito, vai ficar dentro da raiz, unidade de comprimento. Aqui, a ideia é calcular o vetor de coordenadas, o módulo do vetor de coordenadas 2, 1 e 1. Então, como dito,
basta que façamos a raiz quadrada das coordenadas ao quadrado da soma aí do resultado do quadrado dessas coordenadas. Então, 2 ao quadrado, que dá 4, 1 ao quadrado, que dá 1, 1 ao quadrado, que dá 1. 4 mais 1, 5 mais 1, 6. Então, o módulo do vetor V em R3 vai ser a raiz de 6 unidades de comprimento. 6 não é um quadrado perfeito. Se eu fatorar o 6, vai ficar 3 e 2, que são primos, também não são quadrados perfeitos. Então, não tem como tirar da raiz, vai continuar raiz de 6 unidades de comprimento. Se eu quiser saber um valor específico, aqui basta que a gente pegue uma calculadora para determinar o valor de raiz de 6, se isso for necessário. Bom, a definição, o conceito de vetor unitário é um conceito importante. É uma definição muito simples, né? Então, a gente define o vetor unitário como um vetor que tenha módulo 1. Então, qualquer vetor que tenha módulo 1 é um vetor unitário. E aí é importante representar alguns vetores unitários que têm uma certa relevância no cálculo vetorial e na álgebra linear, que são os vetores que vão compor o que a gente vai definir lá na frente como sendo as bases canônicas de R2 e de R3. Então, temos aqui o vetor V1 de coordenadas 1 e 0, o vetor V2 de coordenadas 0 e 1. Todos esses dois vetores eles são unitários. Se você calcular o módulo desses dois vetores, você vai encontrar 1 como resultado desses módulos, né? Então, o conjunto formado pelos vetores V1 e V2, esse conjunto a gente denomina de base canônica de R2. Da mesma forma, o conjunto gerado pelos vetores V3, V4 e V5 aqui, né? 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, vão formar a base canônica de R2. Lá na frente a gente vai falar um pouquinho melhor sobre esses casos. E aí, uma importante observação é que todo vetor ele possui um vetor unitário que vai ser definido como o seu vetor direção, né? O vetor que vai dar a direção desse vetor qualquer que a gente queira representar. Esse vetor ele necessariamente é unitário e vai ter a mesma direção e o mesmo sentido do vetor original. Então, esse vetor direção ele também é denominado por versor, né? Ele necessariamente é um vetor unitário, mas que mantém a mesma direção e o mesmo sentido do vetor original. E aí a gente vai observar como é que é possível calcular as coordenadas desse versor, desse vetor direção. Então, no caso de R2, se eu tenho um vetor qualquer de coordenadas A e B, esse versor ele vai ser calculado a partir das coordenadas do vetor original, AB, e o módulo do vetor original, AB. Então, as coordenadas AB, módulo do vetor original, raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, com essa operaçãozinha, a gente consegue achar as coordenadas desse versor, desse vetor direção. No caso de R3, a única diferença é que eu tenho aqui o terceiro elemento, a terceira coordenada. Então, eu tenho aqui as coordenadas do vetor original, ABC, né, dividido pelo módulo do vetor ABC, que vai ser raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, vamos exemplificar aqui. Se eu tenho um vetor de coordenadas menos 1 e 3, queremos calcular o vetor direção, queremos calcular o versor desse vetor de coordenadas menos 1 e 3. Então, conforme dito, existe um vetor unitário que a gente pode dizer lá na frente que vai ser o gerador desse vetor aqui, né? Então, esse vetor unitário ele vai ter a mesma direção e o mesmo sentido desse vetor, porém, ele será unitário. Como é que a gente calcula isso? Pega as coordenadas do vetor original, divide pelo módulo do vetor original. Então, as coordenadas do vetor original, menos 1 e 3, módulo do vetor original, menos 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado dá 1, 3 ao quadrado dá 9, 9 mais 1, 10. Então, teremos menos 1 sobre raiz de 10, 3 sobre raiz de 10. Esse vai ser o vetor, essas serão as coordenadas do versor ou vetor direção, né, do vetor que dá a direção desse vetor aqui. Um cálculo que eu acho que é importante que você faça, até para comprovar o que foi dito, né, é o módulo desse vetor aqui.
se você calcular o módulo desse vetor, você vai perceber que de fato isso aqui tem módulo unitário. No exemplo 6, eu quero calcular o vetor direção de um vetor em R3. Então, esse vetor direção, ou versor, também vai ser dado aí pelas coordenadas do vetor original, dividido pelo módulo do vetor original. Então, menos 1, 2 e 1, dividido pelo módulo, que vai ser menos 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4, 1 ao quadrado dá 1, 4 mais 1 dá 6. Então, teremos menos 1 sobre a raiz de 6, 2 sobre a raiz de 6, 1 sobre a raiz de 6. Também sugiro o cálculo do módulo desse vetor para você atestar que, de fato, esse é um vetor de módulo unitário. Para fazer decomposição de um vetor qualquer, né? Na verdade, a ideia aqui é observar que esse vetor ele pode ser decomposto por vetores situados nos eixos y e no eixo x, né? No eixo y e no eixo x. Então, se eu tenho um vetor de coordenadas 5 e 3, eu vou poder decompor esse vetor em dois vetores. O vetor 5 e 0, que é um vetor em x, e o vetor 0 e 3, que é um vetor em y. Então, observa, o vetor V1, que é o vetor 5 e 0, o vetor V2, que é o vetor 0 e 3, esses dois vetores vão gerar, né? Se observa que o vetor V vai ser a resultante desses dois vetores aqui. Então, se eu faço a resultante entre V1 e V2, que eu encontro o vetor original aqui de coordenadas 5 e 3. Da mesma maneira, um vetor em R3, eu posso decompô-lo em três vetores. Um vetor no eixo x, um vetor no eixo y, um vetor no eixo z, que terão coordenadas 1, 0, 0, 0, 3 e 0, 0, 0, 5. Então, eu vou ter um vetor V1 de coordenadas 1, 0, 0, vou ter um vetor V2 de coordenadas 0, 3 e 0, e vou ter um vetor V3 de coordenadas 0, 0 e 5. Bom, em todos os dois casos, a gente pode escrever esses vetores, que são os vetores gerados pela decomposição do vetor original, em função das suas bases canônicas. Então, no caso de R2, a base canônica é formada pelos vetores unitários 1, 0, 0, 1, que a gente chama eles de I e J, né? Então, em R2, o vetor I, sempre que você estiver lendo no livro, no material didático, o vetor I, a gente está falando sempre do vetor unitário 1, 0. O vetor J, sempre do vetor unitário 0 e 1. Então, esse conjunto formado por IJ é o que a gente denomina de base canônica de R2, isso já falamos. No caso de R3, teremos os vetores IJK, I, 1, 0, 0, J, 0, 1, 0, K, 0, 0, 1. Então, esses três vetores vão formar o que a gente chama de base canônica de R3. Então, para que a gente possa entender como é que é feita essa decomposição e como é que a gente escreve essa decomposição em função das bases canônicas, a gente vai ter que falar aqui sobre vetores paralelos. Então, se eu tenho um vetor qualquer, um exemplo aqui de um vetor AB em R2, se eu tenho um vetor qualquer de coordenadas AB, a gente diz que um vetor U é paralelo a esse vetor V, se é possível escrevê-lo dessa maneira aqui, né? Se U pode ser escrito como sendo um K vezes V. Essa definição ela é muito importante e por várias vezes nesse curso a gente vai retomar esse conceito. Então, dois vetores eles são paralelos se eu posso escrevê-los dessa maneira, por um produto por um escalar, né? Então, se U pode ser escrito pelo produto do vetor V pelo escalar K pertencente aos reais. Perfeito? Então, teremos aqui um vetor original V, né? Se eu montar um vetor U a partir do produto desse V por um escalar K qualquer, eu vou ter um vetor que estará na mesma reta suporte do vetor V. Então, é importante observar aqui que paralelismo entre vetores somente é possível
quando todos esses vetores estão na mesma reta suporte. Então, eu não posso ter um vetor paralelo ao vetor V que esteja aqui, esteja aqui, esteja aqui, por aqui, nos outros quadrantes. Isso não faz sentido. Por quê? Porque todo vetor ele está preso aqui na origem do plano cartesiano. Então, todo vetor tem origem na origem do plano cartesiano. Perfeito? Então, qualquer outro vetor que tenha extremidade aqui no segundo quadrante, por exemplo, ele não vai poder ser paralelo ao vetor V. Então, para que seja paralelo ao vetor V, ele tem que estar na mesma reta suporte. Perfeito? Então, podemos dizer que dois vetores U e V são paralelos, C e somente C. Eu posso escrever U como sendo o produto de V por um escalar qualquer. E aí, vamos observar o que é possível acontecer com esse vetor original V a partir do valor do escalar K que a gente está multiplicando para encontrar esse vetor U paralelo ao vetor V. Então, vamos observar aqui um primeiro caso. Então, a gente está pegando um K positivo situado entre 0 e 1. Então, qualquer vetor U construído a partir do produto K vezes V, sendo um K, um real, entre 0 e 1, esse vetor vai ter a mesma direção, o mesmo sentido, porém, o módulo vai ser reduzido. Por quê? No momento que eu multiplico esse vetor V por um escalar entre 0 e 1, um meio, um terço, um quinto, né? Qualquer valor aí, qualquer fração situada entre 0 e 1, eu vou fazer com que o módulo desse vetor original V se reduza. Perfeito? Então, o vetor V ele vai sofrer uma redução. Perfeito? No segundo caso, eu estou pegando um K real maior que 1. Né? Então, o K é positivo, maior que 1. Então, qualquer vetor U que eu gere a partir do produto de V por um escalar vai gerar um vetor que tem o mesmo sentido, a mesma direção do vetor original, porém, o módulo dele vai ser uma ampliação do módulo do vetor V. Então, esse vetor U ele vai ser uma ampliação do vetor V. O módulo dele vai ser maior que o módulo do vetor V. No terceiro caso, eu tenho o K negativo. Né? E aí, com o K negativo, o que acontece? Eu tenho uma rotação de 180 graus desse vetor original. Então, eu mantenho a direção, mas o sentido não se mantém. Então, o vetor V, o sentido é esse, o vetor U, o sentido é esse. Observa as setinhas apontadas aí para pontos opostos. Né? Então, nesse caso, eu vou ter uma inversão do sentido do vetor V. E aí, o que vai acontecer? Dependendo do valor do módulo de K, lembrando aqui que a gente está colocando em módulo porque K é negativo, né? Então, dependendo do valor do módulo de K, eu posso ter, além da rotação, né? Além da inversão do sentido, eu posso ter uma redução ou posso ter uma ampliação do módulo. Então, se o módulo de K for maior que 1, há uma ampliação. Se o módulo de K estiver entre 0 e 1, há uma redução, tal como visto anteriormente. E se o módulo de K for 1, eu só tenho a mudança de sentido. Então, só para lembrar, lá nos casos 1 e 2, o que foi visto? Se o K for positivo, perfeito? E aí, se o K estiver entre 0 e 1, eu tenho a mesma direção, o mesmo sentido, só que o módulo vai ser menor. Então, eu gero um vetor paralelo U, né, paralelo ao vetor V, que vai ter a mesma direção, o mesmo sentido e, vamos voltar aqui, mesma direção, o mesmo sentido, só que uma redução, né, só para a gente lembrar aqui, caso 1. Então, eu tenho o vetor V original, se eu quero calcular as coordenadas de um vetor U, gerado a partir de um produto do vetor V por um escalar. Se esse escalar for positivo entre 0 e 1, eu mantenho a direção, mantenho o sentido, olha a setinha apontada para o mesmo ponto, só que eu tenho uma redução do módulo. Se o K continua positivo e maior que 1, eu mantenho a direção, a inclinação é a mesma, o sentido é o mesmo, só que eu tenho uma ampliação do módulo. Então, o vetor U ele vai ter um módulo maior
que o vetor V. E se esse K for negativo, são os casos que nós vimos aqui. Então, se o módulo de K estiver entre 0 e 1, além de inverter o sentido, eu também reduzo o módulo. Se o módulo de K for maior que 1, além de inverter o sentido, eu amplio o módulo do vetor original. Se o módulo for igual a 1, eu mantenho o módulo e a gente apenas gera aqui a inversão do sentido. Então, multiplicar o vetor V por um K negativo significa, além da possibilidade de aumento ou redução do módulo, uma rotação de 180 graus, ou seja, a inversão do sentido do vetor original. Bom, vamos voltar lá à decomposição dos vetores. Então, a gente viu que o vetor 5 e 3 poderia ser decomposto pelos vetores Vx 5 e 0, Vy 0 e 3. Então, escrever isso em função da base canônica de R2 é escrever esse vetor como sendo 5 vezes o vetor I, 3 vezes o vetor J. Isso aqui, lá na frente, né, é o que a gente vai chamar de uma combinação linear. Né? Então, o que a gente está mostrando aqui, o que a gente está construindo aqui, é o que vai ser dito lá na álgebra linear como sendo uma combinação linear entre os vetores da base canônica e os escalares 5 e 3. Então, a gente pode dizer que o vetor Vx 5 e 0 é paralelo ao vetor I, claro que é, porque observa, ele está sendo escrito como o produto do escalar 5 pelo vetor I, né? Então, o vetor I 1, 0, o vetor ele é o vetor direção do vetor Vx, porque ele é um vetor unitário. Então, esse vetor 1, 0, ele é o vetor direção do vetor 5 e 0. Da mesma forma que o vetor 0 e 1 vai ser o vetor direção do vetor 0 e 3. Construído aqui, né, esse vetor 0 e 3 ele é paralelo ao vetor 0 e 1, porque ele é escrito como produto do escalar 3 pelo vetor 0 e 1. Né? Então, esse vetor é paralelo a esse vetor aqui, esse vetor é paralelo a esse vetor, e o vetor 5 e 3 é a resultante disso tudo, perfeito? Então, o vetor 5 e 3 ele é gerado pela resultante entre o vetor 5 e 0, que é um vetor paralelo ao eixo x, e o vetor 0, 3, que é um vetor paralelo ao eixo y, perfeito? No caso de R3, a conclusão é a mesma, né? Então temos aqui o vetor de coordenadas 1, 3 e 5. Então a decomposição vai ser feita pelos vetores 1, 0, 0, 0, 3 e 0, 0, 0, 5. Observa que é só pegar o valor de x, completar aqui as coordenadas de y e z com 0, 0. No próximo, eu pego o valor de y, completo as coordenadas de x e y com 0, de x e z com 0, 0. E por último, a coordenada de z, completando aqui as coordenadas de x e y com 0, 0. Então, da mesma forma, eu posso representar isso aqui a partir de uma combinação linear dos escalares 1, 3 e 5 e a base canônica de R3. Então, 1, 0, 0 é a mesma coisa que 1 vezes 1, 0, 0. 0, 3, 0, ele é gerado pelo escalar 3 vezes 0, 1, 0, que é o vetor J, né? 0, 0, 5 é igual ao escalar 5 vezes 0, 0, 1. Então, observa que, tal como dito lá em R2, esse vetor ele é paralelo ao vetor I, esse vetor é paralelo ao vetor J, esse vetor é paralelo ao vetor K. Né? Então, é óbvio, porque afinal de contas, a gente fez a decomposição por vetores que estejam nos eixos x, y, z. Então, se esse vetor está no eixo x, esse está no eixo y, esse está no eixo z, perfeito? E as bases canônicas também estão nos eixos x, y e z, respectivamente. Né? Então, esse vetor 1, 0, 0 é o vetor direção desse aqui. Né? Esse vetor é paralelo ao vetor 1, 0, 0. Esse vetor é o vetor direção do vetor 0, 3 e 0. E esse vetor é paralelo ao vetor 0, 1, 0. O vetor 0, 0, 1 é o vetor direção do vetor VZ, 0, 0, 5. E esse vetor VZ ele é paralelo ao
K, né? Ao vetor 0, 0, 1. Perfeito? Vamos lá fazer exemplo, que com exemplo fica tudo muito mais claro. Então, construa o vetor paralelo ao vetor V de coordenadas 3 e menos 2, que tem o mesmo sentido de V e módulo ampliado. Então vamos lá. Se tem que ter o mesmo sentido de V, eu tenho que garantir que esse K que eu vá utilizar para montar esse vetor U, lembrando que eu vou ter que ter U igual a um K vezes V, para que ele seja paralelo, esse K tem que ser positivo, né? Então está dizendo aqui que tem que ter o mesmo sentido. Então esse K tem que ser positivo. Além disso, ele está dizendo que o módulo tem que ser ampliado. Se o módulo é ampliado, então esse K tem que ser maior que 1, né? Então esse K vai ser positivo e maior que 1. Então o vetor U, que vai ser paralelo a esse vetor V, ele tem que ser construído a partir de um K vezes V. E esse K tem que ser maior que 1. Pegando aqui um K igual a 3, poderia ser qualquer outro valor, né? Então aqui não está especificando aí qual o valor de K, a única coisa que está dizendo é que ele tem que manter o mesmo sentido, logo ele é positivo, e tem que ter um módulo ampliado. Esse vetor paralelo ele vai ter que ter um módulo maior que o módulo do vetor original. Então, para que isso aconteça, esse K tem que ser maior que 1. Pegamos um exemplo aqui de um K igual a 3. Então, o U vai ser gerado pela combinação linear entre o escalar 3 e o vetor V original. Então, 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes menos 2 dá menos 6. Então, o vetor U de coordenadas 9 e menos 6, ele é paralelo ao vetor V de coordenadas 3 e menos 2, porque ele foi gerado a partir desse produto por escalar, dessa combinação linear simples que nós montamos aqui entre o escalar K, que utilizamos como exemplo 3, e o vetor U, que utilizamos como exemplo aqui o vetor de coordenadas 3 e menos 2. Ficou claro? Vamos lá. Verifique se os vetores U e V são paralelos. Então, essa verificação é bastante simples também. Então, estou colocando aqui que isso pode ser feito de duas maneiras, né? Então, uma conclusão imediata, que é o que a gente vai expor aqui no modo 1, é que se eu tenho o vetor U construído a partir do produto por escalar de K vezes V, eu posso então dizer que esse K vai ser a razão entre U e V, né? Então, esse K existe um valor de K único que vai ser gerado a partir da razão entre as coordenadas do vetor U e as coordenadas do vetor V. Então, observa o seguinte: o vetor U tem coordenadas 3 e menos 1, o vetor V tem coordenadas menos 6 e 2. Então, observa, x1 está para x2, assim como o y1 está para y2. Se esses vetores são paralelos, essa proporção aqui tem que se manter. Então, podemos dizer que 3 está para menos 6, assim como menos 1 está para 2. Observa, o produto dos meios tem que ser igual ao produto dos extremos, né? Então, 3 vezes 2, que dá 6, menos 6 vezes menos 1, que dá 6. Então, vamos ter aqui a igualdade, 6 é igual a 6. Se isso acontece, se essa igualdade ela é observada quando a gente faz essa comparação entre as coordenadas dos dois vetores, podemos afirmar que sim, esses dois vetores são paralelos. Uma outra maneira de você fazer isso é montando um sisteminha aqui, né? Então, se eu posso escrever o vetor, aí eu só mudei aqui a posição, né? O vetor V como sendo um K vezes o vetor U, né? Então eu posso dizer que menos 6 vai ser 3 vezes K, o que me faz gerar um K igual a menos 2, né? Basta passar o 3 aqui dividindo. Então eu posso dizer que menos 6, que é a coordenada aqui do vetor V, vai ser 3 vezes K, que é a coordenada do vetor U, vezes o escalar K. Então, passando 3 dividindo, eu acho K igual a menos 2. Da mesma forma, eu posso dizer que 2 é igual a menos 1 vezes K. Perfeito? Passando menos 1 dividindo, eu vou ter K igual a menos 2. Observa, o resultado encontrado aqui foi o mesmo. Então, existe, o que a gente está dizendo aqui, que existe um único K igual a menos 2 que satisfaz as duas condições. Se isso é verdade, os vetores são paralelos. Então, temos aqui duas maneiras para mostrar, para observar, verificar aí se esses dois vetores são paralelos ou não. E esses cálculos valem tanto para R2 quanto para R3. Perfeito? Então,
para finalizar, temos aqui ainda no centro do nosso mapa mental aqui os conceitos de vetor, né, o conceito de vetor, perfeito? E aí tudo que já foi falado sobre vetores. Produto cartesiano, retas, semirretas, segmentos de reta, tudo isso foi exposto na primeira aula, né? Segmentos de reta orientado, distância entre pontos, retas paralelas, soma e subtração e produto por escalar, tanto para pontos quanto para vetores. Já definimos vetor de direção, módulos de vetores, vetores paralelos, base canônica, decomposição de vetores, vetores em R3. Então, tudo isso já foi dito aí, e aí é importante você ir montando esse quebra-cabeça que vai gerar aí todos os conceitos que estão orbitando em volta aí do conceito principal, que é o conceito de vetores. Perfeito? Então, vamos lá, minha gente, vamos estudar. As orientações finais sempre importantes. Veja esse vídeo quantas vezes vocês quiserem, quantas vezes for necessário. Façam os exercícios propostos que ajudam aí a ter um entendimento melhor desses conceitos. Ok? Bom dia a todos, até a próxima.